Gente, vamos para mais um bloco de questões. Vamos continuar estudando os nossos conectores tão importantes. Você já está orientado, já está orientada, sabe que precisa decorar esses conectores. Então, se você seguir aqui a tia Dene, você vai acertar essa questão. Sabe quanto tempo? 3 segundos de relógio. 3 segundos. 3 segundos, sim, 3 segundos. Gente, esse jaque aqui, que você está vendo em negrito, esse jaque, ele só vai aparecer na tua prova com sentido de causa. Já que está chovendo, não vou à praia. Já que está fazendo sol, vou à praia. Então tem um conector tipicamente de causa, ele não vai aparecer para outra coisa, tá? Assim sendo, encontrou esse jaque, diz que pede aqui, possui valor semântico de causa. Tchau. Estão vendo como é fácil? Gente, decoreba pura, tá? O língua portuguesa demanda muito raciocínio, mas algumas questões, sobretudo as de conectores, decoreba pura, tá? Então, questão 11, gabarito letra C. Gente, nessa questão aqui agora, questão 12, eu tenho o conector apesar de. E aí, deixa eu logo conversar com vocês sobre isso. Tem conectores, né, que também, digamos assim, tem sentido de oposição, mas eles levam nomes específicos, porque introduzem orações subordinadas adverbiais. Professora, peraí, me dá calma nessa hora, como assim? Vamos ter calma. Na tua tabela aí, eu separei, né, não sei se você já baixou essa tabela, já deveria ter baixado, né, filho? Né, filha? Então, na tabela eu tenho conectores coordenativos, certo? Quais são os conectores coordenativos? O de adição, o adversativo, o de alternância, né? O alternativo, o de conclusão e de explicação. Só esses 5 tipos, tá bom? São os coordenativos. Já os subordinativos são os que introduzem justamente orações adverbiais. E dentre eles, eu tenho os chamados conectores de concessão. Gente, concessão indica também uma oposição, tá? O que eu preciso que você faça? Que você não misture essas tabelas, tá? Então, de um lado eu tenho os conectores adversativos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, por exemplo. Tenho aí esses conectores. Do outro lado, eu tenho os concessivos, que também indicam oposição, mas você não pode misturar, você não pode juntar tudo no mesmo balaio, não pode, senão você vai errar a questão, tá? Então, eu tenho aqui os concessivos, que também indicam uma oposição. E quem são os concessivos? Apesar de, mesmo que, ainda que, conquanto, ok? Então, eu tenho aí conectores que expressam concessão e você precisa também decorar esses conectores de forma separada dos outros, tá? Sabendo disso, a tua questão ela vai ser resolvida também em segundos. Esse apesar de, gente, é um conector tipicamente de concessão, tá? Então, letra D, meu gabarito, sequer pode ser considerado outro, ok? Nessa questão 13, aqui, olha o que é que eu tenho. Para mim, o corpo não era nem inspiração, nem receptáculo. Eu tenho nem. Deixa eu te dizer uma coisa. Toma muito cuidado aqui, porque quando a galera quer, gente, português é de boa, na hora eu desenrolo, não sei o quê. Eu vi em algum lugar que tem ou, ora, já. Eles são conectores de alternância. São esses aí que aparecem repetidos. Aí você pensa isso e faz, nem, tá repetido, então é alternância. Não, gente, não. De jeito nenhum. O nem indica uma soma, tá? Soma de coisas que você não fez, ou não faz, ou não espera, enfim. Ou de coisas que você não é, tá? Então, por exemplo, eu nem estudei, nem revisei a matéria. Eu nem anotei, nem digitei. Eu nem trabalho, nem estudo. O que é que eu sou? Péssimo partido. Do trabalho e do estudo, gente, péssimo partido, né? Pelo amor de Deus, meninos e meninas, corram, né? Mas, enfim, quando eu tenho nem, eu tenho soma, tá? Então, coisas que eu não faço. Então, o nem não é alternância. O nem não é alternância. O nem não é alternância. O nem é o quê? Soma. Nem fez isso, nem aquilo. Uma soma negativa. Coisas que você não faz. Assim sendo, somazinha aqui, gabarito letra A. Tranquilo demais, né? Questão 14. Olha só. Depois que arrumei a ocupação à noite,
Está dizendo que essa oração ela é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta mesmo valor semântico da seguinte conjunção. Gente, esse depois que, ele é um conector. Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Eita, que maravilha. Peraí, galerinha. A minha coordenação motora não é das melhores, não. Ó, depois que. Esse depois que é um conector que expressa sentido temporal, sentido de tempo, certo? E aí, eu preciso encontrar um conector equivalente. A Tomoki BFC, ela pode trabalhar conectores de alguns modos. Por exemplo, ela pode pedir a substituição de um conector por outro. E para que você faça isso com manutenção de sentido, você precisa conhecer mais de um conector de cada tipo. Então, não adianta, vou decorar só um de cada. Não é suficiente. Você precisa decorar mais conectores, tá? Uma outra opção é dizer que sentido esse conector tem. Que sentido esse conector tem? Então, você vai ter que conhecer também. Então, aqui eu tenho uma troca, basicamente, né? Perguntando qual é o conector que tem o mesmo sentido de, depois de. Então, gente, os conectores de tempo, né? Entre eles eu tenho depois que, logo que, por exemplo, logo que nasci, minha mãe viajou. Logo que, assim que, o quando, o... Outro que cai muito em prova, gente, que é muito perigoso, é a estrutura ao mais verbo no infinitivo. Professora, ao mais verbo no infinitivo. E não necessariamente no infinitivo, na verdade. O ao, AO, mais o verbo. Ao mais verbo. Quando isso acontece, galera, a banca está querendo expressar tempo. Por exemplo, ao estudar, tento me concentrar. Quando eu digo ao estudar, tento me concentrar, ao estudar, esse ao mais verbo no infinitivo, ele tem sentido de tempo. Quando estudo. Ao acordar, faço uma prece. Tenho aí, ó, quando acordo. Ao vê-lo, dou um sorrisinho. Eu tenho aí ao vê-lo, quando vejo. Então, toma cuidado, tá? É uma outra estrutura de tempo. Uma também legalzinha para cair na tua prova e que as bancas, quando cobram, e o IBFC também, quando cobra, derrubam muitos alunos. As bancas derrubam muitos alunos com esse conector. É o conector MAL, M-A-L, tá? Ele pode ser utilizado para expressar tempo. Por exemplo, mal acordei e já estou ouvindo gritaria no bairro. Mal acordei. Significa o quê, gente? Assim que acordei, logo que acordei. Tá bom? Então, toma cuidado com isso. Esse depois que, você vai trocar pelo quando, né, amor? Vai trocar pelo quando. Deixa eu aproveitar e dizer o sentido desses outros. Porquanto, explicação ou causa, tá? Explicativo ou causal. Conforme, sentido conformativo. Embora, rainha da concessão, tá? O principal conector, é o primeiro que você tem que pensar quando alguém perguntar, quero um conector de sentido concessivo, embora, ainda que, desde que, mesmo que, apesar de, tá bom? E esse pois, você já está totalmente orientado e orientada de que ele pode ter dois sentidos. De conclusão ou de explicação, vai depender de que posição, em que posição você vai achá-lo. O pois antes do verbo, ele é explicativo e o depois do verbo conclusivo, tá bom? Então, questão 14, letra D de dado. Questão 15. Olha só, gente. Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Gente, questão linda. Eu vou até colocar um coração aqui. Eu amo, ó, quando as bancas trabalham esse tipo de coisa. Sai um pouco do óbvio. É muito comum, quando você decora os conectores, né? Na minha tabela já vai estar essa informação, tá? A tabela está completíssima. O i sendo apenas um conector de adição, mas não, galerinha. O i, ele pode ser utilizado num contexto de oposição, como um conector adversativo. Por exemplo, eu chego e digo, nadei e morri na praia. Gente, quem é que nada para morrer? Pelo amor de Deus, né? Você nada para quê? Para sobreviver. Então, nadei e morri na praia. Esse i não é de adição, esse i é de oposição. Meu Deus, eu estudei tanto e não passei. Você não estuda para não passar, né? Eu tenho aí o quê? Uma quebra de expectativa, eu tenho oposição. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Mas hoje eu não sei mais. Entretanto, hoje eu não sei mais. Contudo, hoje eu não sei mais. Esse conector é adversativo. Mas, professora, você disse que não precisava interpretar, que bastava decorar os conectores. Não.
Eu disse para você que bastava sim decorar os conectores, mas alguns conectores, gente, você vai ver que eles já vão aparecer na tabela para vocês com variação de sentido. O como, por exemplo, o como ele pode ser conformativo, comparativo ou causal, tá lá na tua tabela. E aí você precisa chegar à prova orientado, né, tendo ciência disso. Ó, quando eu encontro um como, eu sei que ele pode ter sentido de causa, de comparação ou de conformidade. Então eu vou aplicar aqui os macetes para ver qual o sentido. A mesma coisa o i. Você já vai chegar à sua prova orientado. O i normalmente é aditivo, mas se estiver ligando orações de sentido oposto, será adversativo. E é o que acontece aqui. Oposição, letra E, meu gabarito, tranquilo demais. E agora a gente entra, né, em questões de análise sintática. Galera, toma cuidado, porque a gente só pode fazer análise sintática de orações, tá bom? Cuidado para não pegar uma mera frase, né, que não tenha verbo, trecho que não tem verbo, e querer ficar procurando o sujeito daquela frase, querer ficar procurando objeto e etc. A gente só pode analisar essas funções sintáticas quando a gente está diante de uma oração. E o que é uma oração? Oração é toda a frase, né, com sentido completo, que possua um verbo, pelo menos, né? Oração, um verbo, pelo menos. Professor, existe uma oração com 2 verbos? Sim, nas locuções verbais. Hoje eu vou estudar. Vou estudar. Uma locução verbal, 2 verbos, mas eu tenho aí somente uma oração, tá bom? Então toma cuidado. Oração é a frase com verbo. E a gente vai utilizar esse contexto para poder trabalhar as funções sintáticas. Olha só nessa questão aqui 16. Considerando a estrutura do período, quero engordar no lugar certo, pode-se afirmar sobre o verbo em destaque que não apresenta complemento. Mentira. Quero o quê? Engordar no lugar certo é o meu complemento. Complemento do verbo. Está flexionado no futuro do presente. Não, né, gente? No futuro é o quê? Quererei. Quererei, né? Não tem, eu quero, presente. Presente do indicativo. Seu sujeito é inexistente. Gente, quando eu digo quero, quem é que quer? Eu vou me arriscar aqui a escrever, ó. Eu. Quem é que quer? Quando eu digo quero passar na prova, quero passar na prova. Eu quero. Eu tenho um sujeito aí. Ele só está oculto, né? Nós damos também esse tipo de sujeito o nome de desinencial, ou elíptico, ou implícito. Isso é um tipo de sujeito, tá bom? Que a gente precisa trabalhar, a gente precisa revisar em casa, né? Na biblioteca, enfim. Então, eu tenho aí, eu quero engordar no lugar certo. Professora, mas não tem eu, tá só quero. Tudo bem, porque ele tá implícito. Mas se eu chegar para você dizendo quero passar, o ser humano normal não vai olhar para mim e dizer quem que quer passar, quem que quer passar. Não, quando eu digo quero passar, você já subentende que quem quer passar é o quê? Eu, tá bom? Então, tem o sujeito, sim. Constitui uma oração. Bingo! Aqui está o meu gabarito. Sim, porque verbo é oração. Verbo é oração. Expressa uma ideia de possibilidade. Negativo, gente. Negativo. Possibilidade é expressada por meio do futuro do pretérito. Por exemplo, quereria, quereria, faria, iria. Ou verbos no modo subjuntivo, tá bom? Mas o presente do indicativo não expressa possibilidade. Expressa certeza, tá bom? Assim sendo o gabarito letra D de dado. Eu tenho aqui, na questão 17, mais uma exploração de funções sintáticas. Vamos lá. Letra A, eu quero a correta, tá? Lembra de sempre marcar. O trecho destacado no verso, quando o seu moço nasceu no rebento, tá dizendo que esse trecho é o sujeito. Gente, deixa eu só sublinhar para vocês, mil perdões, tá bom? Não tá sublinhado. Vou até sublinhar logo os outros, tá? Ó, vou sublinhar aqui e aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Vou sublinhar aqui e vou sublinhar aqui. Pronto, agora está tudo sublinhado. Vamos lá. Trecho destacado. Esse trecho em quando seu moço nasceu meu rebento, tá dizendo que é o sujeito. Não, gente, não. Esse seu moço é um vocativo. Toda vez que eu falo, seu moço, por favor, onde é que fica tal rua? Seu moço, me ajude. Apague a luz, seu moço. Me dê uma carona, seu moço. Me dê não, né? Dê-me uma carona, seu moço. Eu tenho aí o vocativo, invocação, o chamamento,
tá? Então, toda vez que a gente tiver na língua portuguesa uma expressão que eu utilizo para me direcionar a alguém, não precisa ser nesse contexto, pode ser num e-mail, numa carta, enfim. prezado consumidor, vírgula, enviaremos um brinde para que você conheça a nossa marca. Prezado consumidor, vírgula, isso é um vocativo, você está se dirigindo a essa pessoa, tá bom? Então, pode ser também do mundo da fé ou do mundo imaginário, por exemplo, meu Deus, ajude-me. Meu Deus, ajude-me, eu tenho aí o quê? No plano da fé, estou me dirigindo a Deus. Eu posso dizer também, Cupido, vírgula, deixe-me em paz. Eu tenho aí o quê? Estou me direcionando ao mundo aí da imaginação, da criatividade. Então, toma cuidado, esse seu moço é um vocativo, tá? E deixa eu só falar uma coisa. Quem é que é o sujeito do verbo nascer, hein? Gente, quem é que nasceu? Meu rebento. Meu rebento. Toma muito cuidado com esses sujeitos invertidos, tá bom? Toma muito cuidado. Gente, tanto faz eu dizer meu rebento nasceu como nasceu meu rebento. Tanto faz. Eu apenas, a banca fez essa inversão tentando te induzir em erro, tá bom? Toma cuidado. É o famoso caso de cão arrependido. Volta o cão arrependido. Gente, qual é a diferença de dizer o cão arrependido volta para volta o cão arrependido? Diferença zero. Eu tenho aí apenas uma inversão na ordem direta. Eu tenho o sujeito pós-posto. O sujeito posto após o verbo. Não vai mudar nada, tá bom? Letra B. Os trechos destacados no verso. Ai, o meu guri. Olha aí. São, respectivamente, conjunção e advérbio. Errado. Esse ai aqui expressa sentimento, isso é uma interjeição. E esse aí, tudo bem, de fato, é um advérbio de lugar, tá bom? Então, a minha letra A está prejudicada e a letra B também. Vamos continuar. A expressão grifada no verso a seguir é um predicativo do sujeito. Essa onda de assaltos está um horror. Sim, eu tenho o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito, hein, professora? Olha, predicativo do sujeito é uma expressão que caracteriza, que informa, que define, qualifica o teu sujeito e que faz parte do predicado, tá? Professora, muito obrigada. Eu não sei o que é predicado, continuo voando. Vamos separar em duas partes macro aí a minha oração. Eu tenho duas partes macro maiores e dentro dessas partes macro eu posso sair cortando em várias funções sintáticas. Eu tenho sujeito e predicado. Gente, predicado é tudo aquilo que não é sujeito, ok? Então, sujeito é sobre quem o meu verbo fala, tá? Então, vamos ver. O que é que está um horror? Essa onda de assaltos. Tudo isso aqui é o meu sujeito. E todo o resto, meus bombons, todo o resto. Então, está um horror. Todo o resto é o meu predicado. Para ser predicativo, tem que estar dentro do predicado, mas fazer menção ao sujeito. E é o que está acontecendo aqui. Eu tenho um predicativo. Meu gabarito é a letra C. E aí, para fechar, a letra D. Desde o começo eu não disse, seu moço. Gente, seu moço você já sabe, né? Isso aqui é um vocativo. Está dizendo que expressão destacada é o objeto direto do verbo dizer. Nada a ver. Aqui, esse meu verbo, neste caso, ele está sendo explorado de forma intransitiva. Ele nem tem complemento. Então, somente aqui, desde o começo eu não disse. Eu não estou falando o que foi que eu disse, o que foi que eu não disse. Então, o meu verbo aqui é intransitivo, ele nem complemento tem. Ok? Então, confirmado aqui meu gabarito, letra C. Questão 18 na área, envolve a leitura de um quadrinho. Vamos comigo? Olha só. Como você ganhou o nome Agar, o horrível? Minha mãe me deu o nome Agar quando eu nasci. 2 semanas depois ela adicionou o horrível. Olha só, gente. Então, eu tenho essa tirinha. Vamos analisar os trechos. Item 1. No primeiro balão do primeiro quadrinho, na expressão entre aspas, você, aqui o você, né? Tá dizendo que isso aí é um vocativo, pois refere-se diretamente ao interlocutor. Não, meus amores, não. Eu tenho aí o você como sujeito do ganhou. Quem é que ganhou o nome Hagar horrível? Você. Então, esse item tá fora.
Vamos para o próximo. Item 2. O verbo dar, no segundo balão, é um verbo transitivo direto e indireto. Essa daqui é perigosa. Eu vi alguns alunos caindo aqui, né, nessa pegadinha, mas sim, gente, isso aqui está correto, ok? Eu tenho aqui item 2 correto. Por quê? Venha ver comigo aqui o verbo. Minha mãe me deu o nome Agar quando eu nasci. Gente, deu algo a alguém. Deu o quê? Se você perguntar deu o quê, tem ou não tem a resposta? Deu o nome. E deu a quem? A mim, né? Eu tenho um objeto indireto aí. Então, eu tanto tenho um complemento direto, como eu tenho um complemento indireto, tá bom? Então, o item 2 está verdadeiro. Item 3. A oração quando eu nasci deve ser classificada como oração adjetiva. Galera, vamos lá. Primeira coisa, oração adjetiva, ela vai começar com pronome relativo, ok? Pronome relativo. O quando não é pronome relativo. Então, já está fora, não pode ser adjetiva. Adjetiva só começa com pronome relativo. E um detalhe, o quando é uma expressão, quando aparecer na tua prova, ela vai indicar advérbio, circunstância de tempo. Então, ou ela vai introduzir uma locução adverbial, ou um advérbio puro, ou uma oração adverbial, nunca adjetiva. Então, esse item 2 item 3, quer dizer, está prejudicado. Item 4. A expressão 2 semanas depois, no segundo quadrinho, é um adjunto adverbial. Vamos olhar comigo aqui? Então, eu tenho aqui, ó, 2 semanas depois, ela adicionou o horrível. Gente, sim, se você está na dúvida, faz uma pergunta, como se você fosse um detetive. Se você fosse perguntar nesse segundo quadrinho alguma coisa, usar alguma pergunta para chegar a essa resposta 2 semanas depois, que pergunta você faria? Quando? Quando ela adicionou o horrível? 2 semanas depois. Toda resposta, né, na tua oração, que você chega a essa resposta por meio da pergunta quando, é um adjunto adverbial de tempo. Por exemplo, eu nasci em 1985. Nessa oração você pode perguntar quando nasceu? Quando? Em 1985. Isso é um adjunto adverbial de tempo, ok? Então, assim sendo, item 2 e item 4 corretos. Cadê meu gabarito? Letra B de bola, ok? Tranquilo demais. Gente, olha só. Tem aqui na questão 19, né, análise de funções sintáticas. Se você der uma olhadinha nas porcentagens, funções sintáticas é um tema cobrado, né, com uma relevância bem considerável, né, na tua prova IBFC. Das questões que eu colhi, se você for dar uma olhada, eu analisei cerca de 1000 questões, 8% das questões versam sobre funções sintáticas. Gente, isso é uma porcentagem muito alta. Significa que a cada 10 questões, praticamente é certeza uma questão sobre função sintática, tá? Isso é uma porcentagem muito relevante. Então, você tem que dar uma olhada nessas funções. Olha só. Eu abro as janelas. Ele vai pedir a classificação de cada item desse que está em negrito. Então, eu abro... Não, e abro. Quem é que abre? Eu. Então, você pode ver que tem o sujeito eu aqui que está oculto. E as janelas é meu objeto direto, é o complemento do abro, tá bom? Objeto direto. Capaz de ouvir e entender. Entender o quê? As estrelas, eu tenho aí o quê? Outro objeto direto, ok? Item 3. Indas procuro pelo céu deserto. Onde que você procura? Onde? Gente, na língua portuguesa, toda vez que você perguntar o onde, pode ter certeza de que a tua resposta é um adjunto adverbial de lugar, tá bom? Então, por exemplo, eu moro em João Pessoa. Onde você mora? Em João Pessoa. Acredite, perguntou onde, a resposta é um adjunto adverbial de lugar, tá bom? Então, eu tenho aqui, vou botar até assim, lugar. Estou me arriscando aqui a escrever, meu amigo, mas para quem tem, né, uma coordenação motora ruim, né, complicado, olha só, lugar. Item 4. A Via Láctea, como um palho aberto, cintila. Eu tenho aí, gente, aqui um aposto, faz menção à Via Láctea, de comparação. Sendo assim, objeto direto, adjunto adverbial, aposto, letra A. Sossegada demais. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Você nem precisava... Ai, professora, eu não sabia que isso era um aposto, nanã. Gente, quando você chegar à sua prova, use o que você tem, use as armas que você tem. Se você soubesse o item 1 e o item 2, você já tinha matado a questão, viu? Então, deixa de drama, dá para fazer de boa. Vamos lá, questão 20.
Tu crês deveras nessas coisas? Linguagem bem arcaica aí. Perguntou-lhe. Gente, eu tenho aqui, né, a banca pedindo a função sintática do li. Então, pega esse macete do sucesso aí, tranquilo demais. Esse teu li, galerinha, esse teu li, ele 99% das vezes será um objeto indireto. Nunca um objeto direto. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca um sujeito. Porque é um pronome oblíquo. E pronome oblíquo aí eu não vou conseguir colocá-lo, né, como sujeito, a não ser que fosse um sujeito causativo. Acho que nem mesmo assim o li eu não consigo fazer. Tá? Então, ó, sujeito oculto tá fora, agente da passivo tá fora. Pronome pessoal. Opa, opa, opa. Olha o perigo aqui, olha o perigo. A banca pede aqui o termo destacado de acordo com as normas da sintaxe. Tem função de. Galera, é um pronome pessoal esse li? É um pronome pessoal. Professor, eu vou anular a questão porque tem 2 gabaritos? Gente, não tem 2 gabaritos. Eu tenho aqui um pedido explícito de análise sintática e não morfológica, ok? Morfologia, classe de palavras. Se fosse morfologia, sim, meu gabarito seria a letra A, ok? Mas ele não pede morfologia, ele pede sintaxe. Então, assim sendo, gabarito letra D de dados sem polêmicas, tá bom?